Olá, esse é o Fala Videira, o podcast da Prefeitura Municipal de Videira. Estamos iniciando mais um episódio. E antes de mais nada, até porque eu esqueci nos episódios anteriores, de lembrar você para se inscrever aqui no canal do YouTube da Prefeitura de Videira semanalmente. Estamos trazendo sempre assuntos de seu interesse, pode ter certeza, porque os assuntos que a gente aborda aqui são assuntos de interesse público, né? Interesse de toda a população videirense. Inscreva-se aqui no canal, ative ali o sininho, que aí toda vez que tiver um episódio novo, alguma novidade, algum outro vídeo que não seja, inclusive, os nossos episódios, você vai ser notificado e estará por dentro das ações, dos assuntos, enfim, da administração municipal de Videira. O assunto hoje está relacionado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. É um assunto que a gente já vem comentando, abordando, enfim, conversando em diversos programas de rádio, nas redes sociais, em vídeos, que é uma das ações dessa secretaria tão importante, que é o estabelecimento de políticas públicas para o atendimento de pessoas em situação de rua, um assunto que preocupa toda a população videirense. E a gente está recebendo a Catiane Moraes, secretária de Assistência Social e Trabalho, e a Adriana Tebaldi, que é assistência social e faz parte da equipe da Secretaria de Assistência Social. Catiane, prazer recebê-la. Prazer é meu, né? É um momento muito importante, a gente sempre que recebe esse convite, né? A gente vem trazer essa fala, né? Então, acredito que é muito importante que as pessoas também entendam esse assunto, um assunto complexo que está na maioria das redes, né, de comunicação e redes sociais. Então, a gente vem aqui com muito carinho aí para também dar esse retorno para as pessoas sobre o nosso trabalho. Adriana, um prazer recebê-la. Bom dia. E conversar mais uma vez contigo, a gente já conversou no rádio, Sim. extensamente, né? Então Seja tá. bem-vinda. Obrigada, então. Bom dia, então, a todos. Bom, Catiane, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre o Comitê de Políticas Públicas, que foi a primeira ação da administração municipal, da secretaria comandada por você, para se estabelecer essa discussão e chamar a sociedade organizada a unir esforços com o poder público, né? Como é que está o andamento do comitê? Então, como a gente já vem conversando, né, Clemir, desde o início do ano a gente vem trabalhando nesse comitê. O comitê está muito atuante, na verdade as reuniões vêm acontecendo de 15 em 15 dias. No comitê, então, várias pessoas representando as políticas públicas municipais, representando as organizações não governamentais, a sociedade, pensando em estratégias, justamente em ações para trabalhar com as pessoas em situação de rua, né? As últimas reuniões, então, a gente trouxe vários integrantes de secretarias, Secretaria do Esporte, da Cultura, Secretaria da Saúde, a última foi a Segurança Pública. Então, essas pessoas vêm trazendo a realidade e o trabalho feito, né, pelas suas secretarias, o que hoje vem sendo ofertado para trabalhar com esse público e o que a gente ainda pode desenvolver. Então, qual que é o objetivo do comitê? Trabalhar com todas as questões que já vêm sendo ofertadas para pessoas em situação de rua e ações que devem ser implementadas. Então, o comitê vem com o objetivo de fazer um plano municipal de atendimento para essas pessoas em situação de rua, que ainda nós não temos. E não só o setor público, não é, Catiane? Sim, sim. Como a gente falou, tem a sociedade organizada, empresas, instituições. Justamente. Então, é o setor público, as empresas, é o comércio, associações de moradores, pessoas em situação de rua também. Isso aí dentro de uma concepção de que o problema é um problema social, ele é um problema que tem que ser enfrentado por toda a sociedade, todas as pessoas, não só o poder público, né? Justamente. A gente até conversa muito sobre isso, que muitas vezes é delegado à nossa Secretaria de Assistência Social uma responsabilidade sobre isso, muito além daquela que nós conseguimos suportar em relação ao nosso trabalho. Né? A pessoa em situação de rua, ela é uma pessoa que... A gente sempre diz, não é um objeto que a gente tira de um lugar e dá outro destino de uma hora para outra.
são pessoas, são seres humanos que estão ali naquela condição por escolha ou por adventos da sua vida, né, pessoal, social, familiar, e que precisam ser cuidadas, olhadas. A gente não fala não responsabilizadas. Tem coisas que, como eu, como você, como qualquer um, vai ser responsabilizado por algumas condutas, né? Então, assim, é isso que a gente percebe, que muitas vezes as pessoas mais leigas ou que não têm esse entendimento, acabam atribuindo à secretaria uma responsabilidade sobre resolver o problema de um dia para o outro, sendo que a responsabilidade é da política de assistência social, de saúde, é da sociedade em geral, né? Então, não é só do poder público, porque essa pessoa, ela faz parte do município de Videira, né? A gente vai falar um pouco sobre, né, com a Adriana também. A maioria delas estão. É um público que vem crescendo muito e que eles estão crescendo por alguns motivos, né? O que vem atrás disso? A gente fala na saúde, muitas vezes, que a gente tem uma doença, a gente tem alguns sintomas, mas esses sintomas vêm de uma causa. Né? Então, muitas vezes a gente trata o sintoma ali e a causa. Não traga a causa, né? Então, as pessoas a causa, vai ter a reincidência natural. As pessoas veem o sintoma, né? Que está expresso aí nas vias públicas, nas praças públicas. Mas e a causa? Adriana é assistente social que faz um trabalho muito importante, que é a abordagem social, né, Adriana? Isso. E você também fez um levantamento, acredito que tenha sido ali pelo mês de abril. Foi até dia 31 de agosto. De agosto, Isso. né? Que trouxe um raio-x, digamos assim, das pessoas em situação de rua. E a gente tem um vídeo, inclusive vocês duas estão no vídeo, já adiantam alguma coisa no que diz respeito ao que a gente está discutindo aqui, mas especificamente a respeito da abordagem de rua, que é uma fase importante desse trabalho de vocês, e também já traz esses números que imagino que nessa fase, estamos aqui em novembro, esses números já tenham atualizado, já tenham mudado, e a gente dá uma atualizada também. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Vem pensando desde o início do ano em relação ao atendimento, ao serviço que deve ser prestado à pessoa em situação de rua. Houve um aumento muito significativo, né, do número dessas pessoas que buscam as ruas. Então, nós, enquanto política de assistência social, a gente precisa criar políticas públicas continuadas de atendimento, né, a essas pessoas. Desde junho, né, desse ano, a gente percebeu a necessidade da gente vir fazer a abordagem social diretamente nas ruas, né? Então a gente vem na praça, a gente sempre dá uma passada embaixo das pontes, visualiza para ver se tem alguém, para identificar essas pessoas que estão em situação de rua hoje no nosso município. A comida, o café, foi uma estratégia porque geralmente as pessoas estão com fome, né? Então a gente traz o alimento já para criar uma empatia com eles, desarmar um pouco eles, né? Então a gente traz um sanduíche, um café, e quando a gente vê que já se estabeleceu um pouco ali, digamos assim, um vínculo, a gente começa a aplicar, a gente pede essa autorização para fazer a entrevista, perguntas para a gente inclusive alimentar nosso diagnóstico municipal, né? Para entender quem são as pessoas, se são de Videira, quais são as necessidades dela, se elas possuem algum vício, né? Esse diagnóstico era um dado que a gente, né, estava buscando, por já não existir esse dado. Por isso que o governo também está criando uma estratégia de a gente mapear essas pessoas, né, onde elas estão. As pessoas que estão em Videira são pessoas em situação de rua do município de Videira. Isso só nos faz ter mais certeza de que a gente precisa criar uma política pública municipal. Né? Nós temos pessoas que estão nas praças, que estão nos bairros, que estão nas ruas. Independente do motivo que levou elas para lá, que a gente tem um olhar que existem pessoas, existem seres humanos que estão nessa condição e que a gente proporcione para eles condições de sair dessa condição. Bom, a gente viu no vídeo então, Adriana, um pouco do seu trabalho, né? Conta pra gente como é que é a abordagem de rua. Então tá, a abordagem de rua, na verdade, a gente vai nos espaços onde que geralmente essas pessoas se concentram, que são, então, praças públicas, muitas vezes embaixo de pontes, locais públicos, de fato, que eles geralmente estão. Muitas vezes estão próximos a unidades de saúde, vias públicas no geral, né?
Então a gente vai nesses locais, a gente vem levando inclusive um café, um lanche para ajudar a chegar, né, conversar com essas pessoas, porque ninguém sai por aí falando sobre as suas questões do nada, né? Então a gente, para fortalecer o vínculo, né, chega então já com isso, e até porque eles estão com fome, né? Então, já para facilitar o contato, então eles se alimentam, a gente consegue conversar, né? E a gente faz a identificação dessas pessoas, faz a entrevista semi-estruturada, né? E a gente, mesmo que a gente sempre dá uma visita em pontos e locais para ver se tem pessoas novas chegando no município ou pessoas que acabaram de entrar em situação de rua, né? Então, mesmo que não tenha pessoas, não tenham denúncias ou a gente não visualizou pessoas nesses locais, a gente sempre dá uma passada para averiguar. E tem todo um cuidado nessa abordagem também, porque você, né, tem que ter... Imagino eu que você tem que ter tato para abordar, para tratar do assunto e fazer com que a pessoa se sinta à vontade para isso. A gente sempre respeita a pessoa, né? Muitas vezes assim, ó, não é no primeiro contato que a pessoa muitas vezes vai vincular contigo e vai aceitar conversar com você. Muitas vezes a gente só consegue pegar o nome no primeiro contato, né? Então, a gente vai sempre com cuidado, respeitando o espaço da pessoa, até porque ela é uma pessoa igual a nós, ela é autônoma, livre, então ela tem direito de dizer que ela não quer o atendimento, caso ela não queira, né? Então, a gente respeita o espaço. Assim que ela aceitar a nossa intervenção, a gente faz, sim, a entrevista e os encaminhamentos necessários para a situação. Certo. Em relação aos números, o que me chamou a atenção nos gráficos que a gente viu no vídeo, Adriana, é o percentual de representatividade da origem dessas pessoas em situação de rua, que quase 50% são viderenses, são de Videira. Sim. Então ele é um problema genuinamente viderense, porque quem tenha uma visão um pouco menos aberta da situação, ou entende pouco, ou se deixa levar por algum tipo de ideologia, de convicção, enfim, ou de qualquer outra situação que não seja a própria humanidade e o conhecimento do problema, pode achar que a solução mais eficaz é mandar essas pessoas embora, manda para o local de origem, que é uma das alternativas também, quando a pessoa quer voltar, tem origem para voltar. Imagino que essa também seja uma das alternativas, mas não é só isso. E a gente ouve muito isso, manda embora. Mas 48%, quase 50% do que você identificou nas ruas de Videira são viderenses. E aí, o que fazer? Então, quando a gente identifica, né, as pessoas, a primeira coisa, a gente faz o contato com a família, né? Então, muitas das pessoas que são de fora e estão em Videira, a família extensa também está em Videira. Muitos deles ainda estão no município de origem, né? Porém, muitos com o vínculo familiar fragilizado, né? Então, isso que dificulta muitas vezes o retorno para a pessoa, para a família de origem, né? Diversos tratamentos frustrados, diversas ajudas da família que não surtiram efeito. A família, digamos assim, lavou as mãos, cansou. Então, muitas a gente tem que começar um trabalho lá com a família antes de atender essa pessoa, sabe? E isso demanda muito tempo, né? E, como eu disse anteriormente, eles são livres. Muitas vezes a gente conversa com eles, a gente fala, muitas até tem algum familiar que quer acolher eles. Não, mas eu gosto de Videira, eu quero ficar aqui, eu já tenho amigos aqui, já criei relações aqui. Então, a gente também precisa respeitar esse ponto, né? Então, a gente tenta encaminhar essa pessoa conforme a situação que é apresentada, né? Outro número é a relação dessas pessoas com vícios, álcool ou droga. 100% praticamente. Todos têm algum problema em relação a isso, Adriana? Hoje sim. A própria condição de ruralização acaba fazendo com que eles cheguem a essa condição de uso de substâncias químicas, né? Muitos, quando eles chegam em situação de rua, talvez eles não usem. Mas a situação de violação de direitos que a rua causa faz com que eles acabem a usar substâncias químicas, o álcool, né? Então, hoje, os atendidos todos têm alguma relação com isso. E o período de permanência na rua também chama atenção, né? Tem gente ali há quase 20 anos. Isso.
Nós temos pessoas assim que são, a gente fala assim que são migrantes, né? Então, uma hora elas estão em Videira, outra hora elas estão em Caçador, vão para outros municípios. Não é 20 anos só naquele lugar ali, só Isso, aqui. E esse pessoal mais nômade que não são Isso. especificamente videirenses. Isso. Assim, as pessoas que estão há mais tempo na rua têm essa característica, assim, que eles não ficam só em Videira, eles ficam um período em Videira, depois, aparece alguma oportunidade de trabalho, eles vão lá para Caçador. Então, eles ficam um tempo lá, depois, um amigo conseguiu algum bico para eles lá em Joaçaba, por exemplo. Então, tem essa característica, assim. Catiane, vamos entrar num assunto, enfim, o assunto é o mesmo, nós vamos entrar num setor desse assunto que ele é bastante polêmico, que é justamente a linha de ação da Secretaria de Assistência Social no que diz respeito a pessoas em situação de rua. Como a gente falou anteriormente, há vários posicionamentos, há pessoas que entendem perfeitamente a situação e entendem que é necessário ter uma estrutura e também uma série uma tática especial, técnica e recomendada para esse tipo de abordagem. Outras não entendem tão bem assim e aí acaba aqui originando, especialmente em redes sociais, comentários desagradáveis no que diz respeito à forma com que a Secretaria, não só videira, esse assunto ele é polêmico de uma forma geral, a gente semanalmente acompanha polêmicas no que diz respeito a isso, né? O que você tem a dizer para as pessoas conseguirem entender um pouco a linha de atuação da Secretaria de Assistência Social, especialmente essas que têm essa inclinação, digamos assim, a um posicionamento mais radical quanto a moradores de rua? Sim. Então, como a Adriana acabou de comentar, e os motivos que levam a pessoa a estar nessa condição, na maioria das vezes, pelas pesquisas, não são a dependência química. Porém, a partir do momento que elas ingressam na situação de rua, elas acabam sendo acometidas por isso. Quando a gente fala, Clemiri, em pessoas com algum tipo de dependência, principalmente alcoólica ou dependência de drogas, todos nós sabemos a dificuldade que é, né, quando a pessoa tem esse tipo de dependência, sair dessa condição. Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala de uma pessoa em situação de rua, a gente fala de uma pessoa totalmente vulnerável, sem nenhum suporte, na maioria das vezes, né, familiar, sem um local para residir, com todos os seus direitos violados, ou por ela ou pelos outros, né? Quando a gente recebe essa pessoa, ela tá muitas vezes com uma roupa inadequada, alcoolizada, chorosa, com transtorno mental, sem banho, né? Mal cheirosa. Então, assim, tudo isso numa única pessoa. Essas pessoas, elas têm muitas questões em comuns, que é a situação de rua, vulnerabilidade social. Porém, cada uma tem a sua especificidade. Cada uma chegou na condição, está na condição, ou por falta do suporte familiar, ou pela dependência, não conseguir largar, né, ou deixar essa dependência. Já fez tratamentos e não conseguiu suportar isso. E isso a gente vê nas próprias famílias tradicionais, né? Muitas vezes as famílias têm pessoas com dependência química. Hoje a gente estava comentando, nós temos uma pessoa aqui em Videira que perdeu os pais, né, perdeu a irmã, uma pessoa que está sozinha no mundo, tem um quadro de transtorno mental severo e está em situação de rua, uma pessoa super jovem, com 20 e poucos anos, né, e é de Videira, uma pessoa que é de Videira. Então, a gente tem que entender que quando a gente pensa na estratégia radical, nós não estamos cuidando do nosso município, e a gente não está cuidando das pessoas, a gente só quer se livrar do problema, a gente está tendo uma atitude higienista. E falo mais, muitas vezes xenofóbica. E xenofobia é crime. Quando a gente fala que a gente precisa pegar uma pessoa e tirar ela do lugar onde ela está, e vou ser bem sincera, jogar ela em um lugar que ela não seja vista, isso é cuidar da pessoa, isso é cuidar da nossa sociedade, isso é ter uma visão social. Vamos se colocar no lugar de famílias tradicionais que tem essa pessoa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que às vezes criticam as nossas ações são pessoas que já tiveram pessoas dependentes químicos e sabem dessa dificuldade. Então, eu quero fazer essa introdução para falar da dificuldade e da complexidade do nosso trabalho. Porém, a gente tem ações. A gente está com o comitê, a gente está constantemente em capacitações com o Estado. Nós tivemos recentemente, né, numa capacitação com o Estado. E todo o Estado de Santa Catarina está tentando estratégias que vão dar certo em alguns momentos, que a gente vai regredir ou vai evoluir, né?
E a gente está fazendo todo esse trabalho com o objetivo de criar uma política pública realmente eficaz, né? Não adianta a gente ter ações isoladas. As nossas ações mais isoladas são para atrair esse público, vincular com ele, através da oferta de um alimento, para trazer ele. Porque muitas vezes a gente fica 3 ou 4 atendimentos que a pessoa vai falar o nome, até ela conseguir confiar em você, né? Então, a gente quer formalizar uma política pública, e uma política pública, ela demora anos, muitas vezes, né, para acontecer. Mas ela vai se tornando eficaz. Então, a gente tem um comitê, a gente vai criar um plano de atendimento, a gente vai avaliar a questão de programas de renda, a gente está avaliando a questão de local para acolhimento dessas pessoas, a gente vai avaliar, que não é da Secretaria de Assistência, mas é da Saúde, a questão das internações. Nós temos dificuldades de internações porque realmente são muitas pessoas, às vezes demora para sair a vaga, então talvez a contratação dessas vagas. Então, existem várias ações dentro de várias políticas públicas, né? Saúde, educação. Como que a gente vai profissionalizar? Pessoas que às vezes já estão com transtornos mentais que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, elas vão precisar se inserir em algo mais fácil para elas conseguirem sair daquela condição. Então, hoje a gente tem ações que são a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, diagnóstico, comitê, plano municipal de atendimento a essas pessoas, talvez a médio prazo um local de acolhimento para que elas consigam sair dessa condição de rua, né? E assim as ações vão evoluindo. Não é de uma hora para outra que a gente vai fazer uma intervenção, como muitos entendem que deveria ser feita, de tirar essas pessoas e colocar em algum lugar. Então... E é a primeira vez que Videira enfrenta diretamente esse problema, né, Katia? Exatamente. É um problema assim que já existiam essas pessoas, aumentou demais. Tanto é, Clemir, que dia 24/11, segunda-feira, houve uma reunião onde estava presente o Procurador-Geral do Estado com diversas autoridades do Estado pensando nisso. O que nós podemos fazer por isso? Né? Não somos nós de Videira, é um Estado inteiro. Né? É um país, a gente pode dizer, e outros ainda pensando nisso. Então, nessa reunião ficou definido, então houve a publicação de um decreto que a primeira ação vai ser um cadastro, né, através de um aplicativo, para mapear essas pessoas. Então, vamos pensar assim, um estado inteiro, numa primeira ação, um cadastro. Então, assim, aí a gente vê a complexidade. E também quanto que Videira já se adiantou. Com o comitê, com essas ações que vocês estão Hoje, fazendo. O Estado não tem um plano estadual. Ele não tem. Então, nós já estamos caminhando para a confecção de um plano municipal baseado na nossa luta, na nossa possibilidade de entender que a gente pode ajudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, e realmente enfrentando um problema que muitos não querem enfrentar, né? E uma situação interessante, que é muito peculiar para essa realidade. Ele é um problema que ele não vamos exagerar dizendo que não tem solução, sim, mas pela sistemática, né, de conduta dessas pessoas, pela peculiaridade do ser humano em relação a todos esses conflitos que ele enfrenta, é plausível nós dizermos, Catiane e Adriana, imagino eu, que vai ser um problema sempre recorrente, porque você vai resolver um problema de uma situação, de um diagnóstico que a Adriana levantou de 20, 30 pessoas hoje, 30, 40 pessoas em Videira, e você reduz para 10, no mês que vem é 15, de repente é 30 de novo, porque é um ciclo. Eu estou errado? Não, não é exatamente isso. Vamos fazer uma analogia, Clemir, com a política de saúde, a política de educação e a política de assistência social. Se a saúde tiver uma solução para resolver todos os problemas de saúde que existem, sintomas, que ótimo, bom! Né? Não, que bom. Ela está trabalhando diariamente. Que mundo perfeito que seria, né? Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, os números às vezes aumentam, diminuem, as vulnerabilidades aumentam, as vulnerabilidades diminuem, mas é um trabalho continuado, é a mesma coisa que a política para pessoas em situação de ruas dentro da nossa Secretaria. Vai ser continuado, vai ter momentos que a gente vai ter 10 pessoas, vai ter momentos que a gente vai reduzir para 2, vai ter momentos que vai vir. É um trabalho continuado, permanente. E aí que eu acho importante esse trabalho de organização social, porque ele é também permanente para o enfrentamento sempre presente, né? Até a gente teve uma reunião e estava o nosso promotor de justiça nessa reunião e até ele fez uma fala, ele disse, pessoal,
todo esse trabalho que está sendo feito é super necessário, mas não entendam que isso é algo que vai acabar. Então, a videira está fazendo um trabalho para romper com a prática, né, da pessoa, a condição da pessoa em estar em situação de rua. Nós queríamos, era um sonho nosso que a gente passasse e não visse mais nenhuma pessoa em situação de rua nessa condição. Mas a gente sabe que isso é utopia. Como não existem pessoas que não têm problema de saúde, como não existem pessoas que estão fora da escola, como não existem pessoas que estão sem vulnerabilidade. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Nós precisamos criar uma política pública permanente para atendimento continuado. Enfrentamento contínuo. Adriana, sobre os números ainda levantados, eu imagino que a gente já tenha passado por uma atualização, né? A gente está falando aqui de números levantados ali em agosto, setembro, a gente está terminando novembro, começando dezembro. Lá a gente ia perto de 30 pessoas, mais ou menos, nas ruas em Videira. Como é que está esse número hoje? Então, como você falou, né, tem essa oscilação de números, né? A gente teve ali em setembro um boom de identificação de pessoas em situação de rua. A gente chegou a 33, 34 pessoas, né? Fazendo esses contatos familiares, encaminhamentos para as pessoas para tratamento, ou algumas pessoas conseguiram superar a condição de rua e continuam em acompanhamento, né, pela equipe, né, justamente porque elas estão suscetíveis a daqui a pouco voltarem, né, para a situação de rua, então para fortalecer essa condição. Hoje a gente tem em torno então de umas 25 pessoas em acompanhamento em situação de rua. O Fala Videira, ele tem o propósito de ouvir as pessoas na rua também. Eu imagino que as pessoas tenham muitas dúvidas a respeito do trabalho de vocês, desse assunto que a gente está conversando hoje. Claro que não dá para ouvir muitas pessoas, mas pelo menos a gente tem uma noção, né, do que se passa na cabeça dos videirenses quando a dúvida é pessoas em situação de rua. Vamos ouvir e, na medida do possível, responder essas perguntas? Vocês topam a parada? Vamos lá, a primeira pergunta então. Boa tarde, me chamo Valdemir Cardoso de Queiroz, sou funcionário da Perdigão, tenho 43 anos. Se eu encontrar uma pessoa em situação de rua, a quem eu devo chamar? É uma dúvida bem pertinente, né? Estou na rua, encontrei uma pessoa em situação de rua, enfim, passei por uma situação de alguém com dificuldade, de repente com saúde, identifiquei que é um morador de rua, quem acionar? Uhum. A gente sempre, né, vem orientando as pessoas que sempre que possível, né, orienta inclusive a própria pessoa, se a pessoa abordar ela, né, de procurar a Secretaria de Assistência Social, né, para a gente fazer a identificação dessa pessoa, né, porque as abordagens hoje ocorrem nas quintas-feiras, mas qualquer situação que perceber que a pessoa está precisando de ajuda, pode ligar para a Secretaria de Assistência Social que a gente vai sim identificar. Exceto situações que demandem encaminhamentos de saúde. Por exemplo, se a pessoa está caída, está com uma demanda de saúde, aí sim, a gente orienta a acionar os bombeiros. Direto o sistema de saúde. Isso. Perfeito. Temos mais uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Carla Costa Ferreira, no momento eu estou desempregada. Gostaria de saber se todo mundo que está ali na praça pelas ruas são desocupados ou são criminosos? Olha, essa é a pergunta mais polêmica, imagino, né? E aí, todo mundo que está na praça, todo mundo que está na rua é desocupado, é bandido, é vagabundo, é criminoso? É aquilo que a gente conversava agora há pouco em razão dos rótulos que essas pessoas acabam tendo fixados pela sociedade, né? Então, tem várias respostas para essa pergunta. O que acontece? Hoje, quando eu vou fazer as abordagens, eu identifico, então, por exemplo, lá na praça. Eu tenho um grupo de pessoas que estão em situação de rua, que de fato estão em situação de rua. Tenho um grupo de pessoas que têm casa, né? Porém, criaram uma amizade e vão ali junto com esse pessoal que está ali, então, para fumar, para conversar, enfim, né? E eu tenho, inclusive, pessoas que muitas vezes até criaram amizades que vão ali por causa de históricos familiares, de pessoas que já foram usuárias, que estiveram em situação de rua, né? E o interessante é que muita gente tem uma ocupação, algumas pessoas têm ocupação. Sim. No próprio diagnóstico, a gente fez ali o levantamento, quase 70% das pessoas que estão em situação de rua fazem algum tipo de bico, né? Então, isso é um perfil positivo para as pessoas que estão em situação de rua, né? É informal, né? Mas existe esse trabalho, né? É aí que de repente, um programa bem elaborado de aperfeiçoamento técnico, enfim, de habilidades, pode encaminhar essas pessoas para
uma situação mais estável em termos de ocupação, né? A gente sempre, no trabalho que a gente vem fazendo com as pessoas em situação de rua, a gente sempre vem fomentando essa questão do trabalho formal, da necessidade deles, da questão de que a situação de rua, ela traz violações de direito, né? Só que a gente sempre encaminha, inclusive, para o próprio Cine, né? E hoje tem essa questão de dificuldade da seletividade também de contratação de pessoas. Muitas das pessoas que estão na rua, muitos deles não concluíram o ensino básico, né? Já possuem algum tipo de transtorno. Então, e a gente entende também que as próprias empresas estão com esse processo seletivo um pouco mais rigoroso, porque isso também causa questões onerosas também para a empresa, né? Mas, como você falou, é necessário se criar um programa, sim, daqui a pouco, para a gente ter uma contratação também desse perfil de pessoas, porque é um conjunto de estratégias, né? Aquelas que têm condições de Eu acho, Clemir, que dá para salientar um pouquinho, porque a gente recebe muito, né? O pessoal tá lá na praça, estão usando droga, estão abordando as pessoas, estão, né, pedindo, enfim. Nós temos públicos, nós temos pessoas em situação de rua, nós temos pessoas usuárias, né, de drogas e álcools que se reúnem lá para fazer o uso e que talvez tenham essa condição de abordar, e tem pessoas que realmente têm alguma questão criminal. Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? Tem pessoas que são em situação de rua que precisam do cuidado, tem pessoas que estão lá de alguma forma que precisam da segurança pública, né? Se estão intimidando, ameaçando, batendo, é um público que precisa ser responsabilizado. E tem pessoas que estão lá usando drogas e tal, que têm suas famílias, têm suas casas e estão lá. Então, assim, o que a gente gostaria que as pessoas entendessem que nem todo público que está lá são pessoas em situação de rua, que é o nosso público, né? E que muitas vezes estão lá e têm casa e voltam para suas casas e se reúnem para conversar, para bater um papo, para, né? Então, fazer essa distinção. Para cada perfil tem uma forma de abordagem de tratamento. Não é todo mundo criminoso, vagabundo, né? É óbvio que o criminoso, que o vagabundo, vai ser tratado pelas autoridades. Isso aí, né? E só para, de repente, finalizar ali, a Adriana acabou de comentar, né, de uma mãe que, consequentemente, ela ia buscar o filho usuário de drogas, né, nas praças, e hoje ela perdeu esse filho, acabou falecendo, né, Adri? E ela criou um vínculo, ela vai lá conversar e dar uma atenção para as pessoas que estão lá. Então, às vezes, ela vai estar lá, mas é uma pessoa que tem casa e tem família. Ok, nós conversamos com a Catiane Moraes, a secretária de Assistência Social e Trabalho da Prefeitura de Videira, com a Adriana Tebaldi, assistente social da Secretaria de Assistência de Videira, sobre esse trabalho bacana, importante, necessário e inédito em Videira, que é o estabelecimento de políticas públicas para o atendimento de pessoas em situação de rua. Catiane, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigada. Obrigada a vocês aí pela oportunidade de estar falando sobre isso, né? Adriana, obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho realizado também. Obrigada, sim. Muito obrigado a você também pela companhia e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Fala Videira. Até lá.